Materialismo e dialética. O pensamento marxiano diz respeito às ideias e obras desenvolvidas por Karl Marx, 1818-1883, diferente do marxismo, que diz respeito a qualquer produção, portanto de qualquer autor, baseado no pensamento de Marx. Esse pensamento representa uma síntese inovadora de ideias filosóficas, econômicas e sociais que influenciaram profundamente o estudo das ciências humanas. Marx nasceu na cidade de Trier, Alemanha, e passou a vida engajado na crítica das desigualdades sociais e econômicas de seu tempo, dedicando-se a compreender a estrutura da sociedade capitalista e os caminhos para a superação. Da sua vasta produção bibliográfica, em parte construída em parceria com Friedrich Engels, 1820-1895, destacamos as seguintes obras: A Ideologia Alemã, de 1846, publicada póstumamente em 1932, o Manifesto Comunista, de 1848, Contribuição à Crítica da Economia Política, 1859, A Luta das Classes na França, de 1848 a 1850, e o 18º de Brumário de Luiz Bonaparte, 1852, e o Capital, 3 volumes, publicados em 1867, 85 e 94. Dessas obras podemos extrair uma proposta de entendimento materialista e dialético da história e das relações humanas. O materialismo, em seu sentido filosófico, propõe que a realidade última é constituída por processos materiais e não por ideias ou entidades espirituais. Marx desenvolveu seu conceito de materialismo a partir das leituras de Demócrito e Epícoro, 2 filósofos gregos antigos que já propunham uma concepção do mundo fundamentada na matéria. Demócrito é conhecido por ter elaborado a teoria atomista, na qual tudo o que existe é composto por átomos, ou seja, matéria. Epícoro aprofundou o atomismo, propondo que tudo o que existe resulta do movimento e das interações destes átomos, inclusive o pensamento, e que os fenômenos naturais podem ser compreendidos sem a necessidade de explicações pela intervenção divina. Embora Marx tenha sido influenciado por essas ideias, ele as reformulou, afastando-se de qualquer contemplação abstrata para focar na realidade concreta das relações econômicas e sociais. Para Marx, a história é marcada por suas condições materiais de existência, ou seja, pela maneira como os seres humanos produzem seus meios de vida. A partir dessa ideia, ele formulou seu conceito de materialismo histórico, que entende a estrutura da sociedade humana como derivado das relações econômicas e das forças produtivas. Portanto, o modo como as sociedades produzem suas riquezas determina suas instituições políticas, jurídicas e culturais. A dialética, por sua vez, é uma metodologia filosófica que explora a transformação constante da realidade a partir da contradição e do movimento. Marx desenvolveu sua dialética a partir das ideias de Hegel, de modo simplista e didático, e é possível dizer que na dialética hegeliana, a realidade se desenrola por meio de um processo em que uma explicação sobre o funcionamento do mundo é colocada em prática pelo ser humano, e desta ação emergem contradições que servem de base para uma nova explicação que novamente é aplicada para recomeçar o processo. Assim, para Hegel, o processo histórico é movido pelas ideias ou pela evolução do espírito humano em direção à plena consciência de si e do mundo. Marx, no entanto, rejeitou o idealismo hegeliano e inverteu a sua dialética. Para o materialista, não são as ideias que movem a história, mas as condições materiais de vida. Ao reformular a dialética, Marx propôs que o desenvolvimento histórico
não é resultado do desenvolvimento do espírito, mas sim das contradições entre as forças produtivas e as relações sociais de produção, ou seja, da forma como os seres humanos se organizam e dos instrumentos que utilizam para a produção dos seus viveres. Essas contradições geram mudanças e transformações sociais, levando à evolução dos modos de produção. Assim, a grande inovação de Marx foi unir a dialética hegeliana com o materialismo. Ao fazer isso, ele criou a base para a compreensão do materialismo histórico e dialético. Na perspectiva marxiana, a história se desenvolve por meio de processos materiais, mas que são dialéticos, ou seja, estão em constante transformação a partir das contradições internas do sistema econômico. Em suma, enquanto Hegel via a dialética como um processo de ideias, Marx aplicou a realidade concreta das relações de produção. Dessa forma, ele pôde explicar as transformações históricas como resultado de lutas de classes, grupos sociais com interesses materiais conflitantes, que ao entrar em choque, provocam mudanças estruturais na sociedade. Assim, para Marx, a transformação social é o resultado direto das contradições materiais entre os diferentes modos de produção.